Bem-vindos ao Raio-X Sporting, que começa com a atualidade esportiva, como sempre, dominada pela vitória do Sporting no derby de futsal. Derby recheado de espetáculo no pavilhão João Rocha, com o campeão nacional e europeu a bater o rival Benfica por 5-2 e a isolar-se na liderança do campeonato nacional. Um derby que teve direito a todos os ingredientes: lotação esgotada, muitos golos e polémica. Para ver neste Raio-X Sporting. Sebastián Coates recuperou e a opção para o jogo de quarta-feira com o Borussia de Dortmund. O Leão pode garantir já o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas as contas não são fáceis e pela frente está o segundo classificado da Bundesliga, que está a 1 ponto do líder Bayern de Munique. O Sporting decidiu avançar para a emissão de um empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros. Francisco Salgado Zenha fala numa oportunidade e garante que os Leões não estão dependentes deste tipo de solução financeira. São estes os temas dominantes do Raio-X Sporting, começa agora e que conta com Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Boa noite, Miguel, bem-vindo mais uma vez. Manuel Fernandes, antigo jogador do Sporting, boa noite também, Manuel. E João Olivença, comentador do Sporting TV, bem-vindo também, João, mais uma vez ao Raio-X de segunda-feira. Miguel, reviravolta num derby, o primeiro em 2 anos com adeptos e logo num pavilhão João Rocha lotado. Há dias em que vale mesmo a pena ser sportinguista. Boa noite. Eu diria que todos os dias é um bom dia para uma pessoa ser sportinguista. Começa por aí. Mas ganhar é sempre bom e ao Benfica ainda melhor. Manuel, com Coates recuperado e a ser a opção para quarta-feira, o seu ritmo cardíaco está mais baixo, mais tranquilo? Naturalmente. O Coates, nós já temos antecedentes em que se verificou isso. Quando o Coates joga, não sofremos tanto como quando ele não joga. João, e passados já bastantes jogos, já se pode dizer que o Borussia Dortmund está estrategicamente preparado no seu jogo para suprir a ausência de Erling Haaland? Boa noite. Sim, eu acho que a própria classificação do seu campeonato indica isso e as exibições que eles têm feito, e mesmo com as ausências de alguns jogadores como o Hummels e o Hazard para o próximo jogo, não deixa de ser uma equipa muito forte e uma tarefa muito difícil para o Sporting. Muito bem, estamos prontos para começar mais um Raio-X Sporting. Começamos pelo futsal, a vitória do Sporting sobre o Benfica, que está dentro da atualidade desportiva. Não só a vitória, como também a polémica que se seguiu, as críticas do Benfica, a resposta também do Sporting em comunicado, e que avançamos agora, um comunicado que eu possa citar. O Sporting congratula-se por mais uma vitória justa e inequívoca no derby de futsal frente ao Benfica. Foi um grande jogo frente a um rival onde a equipa demonstrou em campo por que razão é campeã nacional e europeia da modalidade. O Sporting Clube de Portugal rejeita toda e qualquer tipo de violência e acredita que comportamentos violentos devem ser banidos dos recintos desportivos em Portugal. Temos lutado por um desporto mais justo, mais transparente, mais equitativo e continuaremos intransigentes nessa luta. Disputas verbais entre adeptos são comuns e normais. Tudo o que transcende em si mesmo, seja de um lado ou de outro, é absolutamente lamentável. Ainda sobre o jogo de ontem, de referir também que o incidente responsável pela quebra do vidro de proteção foi motivado por festejos dos nossos adeptos e não tentativas de agressão. Num jogo de alta intensidade e de emoções fortes, são absolutamente lamentáveis as provocações constantes dos jogadores jacaré, incendiando as bancadas e o ambiente com uma atitude que em nada se recomenda a um jogador profissional. Todos deveremos trabalhar em conjunto para eliminar certos comportamentos do público e educar os nossos jogadores a não contribuírem para a violência nos recintos desportivos. Foi este o comunicado do Sporting, a reação do clube e, no fundo, a reação ao comunicado hoje emitido pelo Benfica, no qual as águias falaram numa arbitragem enviesada, atacaram também o comportamento dos adeptos do Sporting e lamentaram a carga policial sobre os adeptos encarnados, deixando também críticas à transmissão do jogo pelo Canal 11. Foi, no fundo, aqui o sumo, Miguel, do comunicado do Benfica. Ficámos também aqui com as ideias do comunicado do Sporting. Há muito para dizer aqui do ponto de vista desportivo sobre este derby, mas começamos aqui pela polémica. Compreendem-se estas críticas do Benfica?
Eu acho que para nós compreendermos, se calhar, as críticas do Benfica, devemos começar pela parte futebolística e pelas vitórias do Sporting. E digo em vitórias porque, tal como disse o Nuno Dias na conferência de imprensa, nós entramos em campo e vencemos este fim de semana o Benfica em 3 escalões, em infantis, juvenis e séniores. E por essa razão, acho que o departamento de futsal do Sporting só pode estar de parabéns. Depois temos que perceber também que nos últimos 10 derbys, eu vou repetir para as pessoas perceberem, nos últimos 10 derbys, o Sporting ganhou 7, empatou 2 e perdeu apenas 1. E por isso, antes de mais nada, é uma razão também para o futsal do Sporting estar de parabéns. E perante esta balança desequilibrada, ler aquele comunicado parece-me, uma coisa... É o chamado tiro ao lado do porta-aviões, porque fala de coisas e vermos um clube que detém o seu próprio canal e que já teve alguns reparos, digamos assim, por os seus comentários não serem completamente isentos, estar-se a queixar de um canal que é o Canal 11, que não pertence ao Sporting, não pertence ao Futebol Clube do Porto, não pertence ao Benfica, é um canal isento e da Federação, parece-me um total disparate. Eu acho que o importante é que foi uma vitória clara e inequívoca, como nós temos no comunicado, dentro de campo, com o pavilhão João Rocha cheio e vibrante. Deixa-me só perguntar-te, Miguel, o que estás a dizer é que este comunicado do Benfica, estas críticas são no fundo uma forma de desviar atenções e desses resultados todos de que falavas, que marcam aqui uma superioridade do Sporting no futsal, é isso? Isto é a verdade dos factos e com os factos às vezes não conseguimos esgrimir muito bem este tipo de argumentos porque, volto a dizer, nos últimos 10 o Sporting ganhou 7, empatou 2 e perdeu apenas 1. E se tivermos alguma memória, lembramos-nos o que é que foi esse um jogo que o Sporting perdeu e por isso parece-me que este comunicado, como digo, são apenas desculpas de mau pagador. Em relação ao domínio do Sporting no jogo e a esta vitória, foi uma vitória conseguida num período de dificuldades para todas as equipas, mas particularmente pelo Sporting, porque muitos jogadores estiveram ao serviço da Seleção Nacional. Num dia teve poucos dias para preparar este jogo, muitos jogadores chegaram apenas na quinta-feira. Foi uma vitória conseguida aqui no meio de muitas dificuldades, não é? Eu acho que o Nuno Dias e os jogadores de futsal do Sporting têm-nos habituado mal, não é? Porque nós, perante as idas à seleção, perante até surtos de Covid já aconteceram, nós temos sempre a expectativa que a equipa entre em campo para ganhar e que ganhe os seus jogos. Esta vitória, por todas essas condicionantes, foi obviamente uma vitória que soube muito bem e de perceber que a dinâmica do Sporting está viva, que nós fizemos o apelo para os nossos sócios e adeptos irem ao pavilhão e eles responderam em força e os episódios de violência, o Sporting repudiou-os no seu comunicado e repudiamos a violência, seja de que lado for, digamos assim. Mas, tal como dissemos no comunicado, não podemos de dizer que é absolutamente lamentável ver um jogador na equipa adversária, diria, a incendiar as bancadas e a ter algum contributo para esse ambiente crispado ou mais crispado que depois se viveu. Mas acho que o importante, de facto, é salientar esta vitória e de salientar a vitória vezes 3 neste fim de semana, ou seja, portanto, os nossos infantis, como os nossos juvenis, como os nossos séniores ganharam às equipas do Benfica e por isso, mais uma vez, os parabéns ao Departamento de Futsal do Sporting Clube Portugal. Manuel, não sei se teve a oportunidade de assistir a este jogo. Ao vivo, ainda para mais, um privilégio. Um ambiente incrível, foi uma vitória a Sporting, não é? É verdade. E o ambiente, foi a primeira vez que vi um jogo de futsal ao vivo e ainda logo um derby que é extraordinário. Aquilo que eu vi, de facto, houve os Sportings Benficas em qualquer modalidade, tem sempre este calor humano que por vezes pode ultrapassar um pouco, mas não foi o caso aqui. Só houve ali uma fase em que, de facto, a polícia teve que intervir e acalmar alguns adeptos, tanto do Benfica como os que estavam perto do Benfica do Sporting. De resto, a outra parte da bancada teve um comportamento extraordinário e ali, mesmo aqueles, não houve assim nada que
que pusesse em causa a vitória do Sporting. Portanto, o Sporting foi sempre mais equipa, foi sempre dominador, e aquilo que eu mais gostei foi, de facto, a forma como eles têm que pensar rápido, porque não há espaço. A bola chega e está um jogador em cima. Aquilo praticamente uma marcação de homem a homem. E tem que ser os jogadores a pensar muito rápido para ter sucesso. E foi o que eu vi. Foi um Sporting dominador, um Benfica também digno de vencido, mas mais golo, menos golo, a vitória foi justa e o Sporting demonstrou o porquê daquilo que o Miguel disse, de em 10 jogos ter 7 vitórias contra uma derrota perante o Benfica. Portanto, isso diz tudo. João, foi um grande Sporting, sobretudo na segunda parte. Sim, André, foi um grande Sporting, mas pegando aqui nas palavras também do Manel e olhando para aquilo que foi este jogo, ao nível do ambiente, foi dos melhores ambientes que já tive a oportunidade de ver. Recordo-me do jogo da Liga dos Campeões de Futsal, que tive a oportunidade também de comentar, em que aí o ambiente também estava fantástico no pavilhão João Rocha. Já assisti jogos em Loures, já assisti jogos no pavilhão de Olivela, já assisti jogos derbys do Sporting neste pavilhão, e posso dizer que é perfeitamente normal que existam muitas vezes alguns momentos, alguns excessos por parte dos jogadores, mas este nem considero que tenha sido um desses jogos de grande evidência. Portanto, eu acho que até foi um derby bem disputado, em que o Sporting foi claramente superior na segunda parte. Surpreendido na primeira pela estratégia do treinador, o Benfica tinha o João Rocha, mudou de treinador, é uma ideia diferente, é uma ideia nova. O Nuno Dias e os jogadores não tinham ainda percebido bem como é que a equipa se poderia posicionar ao jogar. Na segunda parte foi claramente entendido ao intervalo, e na segunda parte foi claramente melhorada a capacidade que a equipa teve de ter a bola, de atacar, nas bolas paradas, onde o Sporting é sempre muito forte com o Nuno Dias, de também trabalhar nesse sentido e de entender qual é que era a melhor forma do Benfica atacar e de proteger a sua baliza. Portanto, eu acho que, no cômputo geral, o Sporting esteve muito superior na segunda parte. Eu acho que o resultado espalha isso. No entanto, eu concordo com o Nuno Dias, a diferença entre o Sporting e o Benfica atualmente não são estes 3 golos, mas neste jogo foram estes 3 golos, e são sempre jogos muito equilibrados. O Benfica, obviamente, é uma boa equipa e é difícil de bater, mas o Sporting, eu creio que continua nos furos acima a nível do futsal. Acho que o Sporting continua, quer na sua formação e pelos jogadores que saem, pelos jogadores que integram a formação ao longo dos anos, e não só, mas também para aquilo que tem sido as competições europeias ultimamente a nível do Sporting, a nível do futsal. Eu acho que nós estamos num patamar acima, na minha ótica, e acho que continuamos nesta cena de vitórias. Claro que bem organizada a equipa pelo Nuno Dias, também conhece o campeonato, os jogadores e conhece os adversários, mas de realçar a capacidade de adaptação dos jogadores às ideias e à equipa adversária na segunda parte foi aquilo que fez a diferença, e isto só se consegue quando temos jogadores de um altíssimo nível, que percebem bem o jogo, e um treinador que também permite que exista essa liberdade aos jogadores. Daqui a pouco vamos à Liga dos Campeões. O Sporting joga quarta-feira em Alvalade com o Borussia Dortmund num jogo decisivo e que vai contar com lotação esgotada. Daqui a pouco fazemos a antevisão da Liga dos Campeões. Entretanto, vamos a outro tema que está a marcar esta segunda-feira. Buscas realizadas hoje em vários locais do país, nomeadamente nas cidades de Lisboa e também do Porto. O jornal Correio da Manhã avançou hoje com a realização de buscas nas 2 cidades, nomeadamente relacionadas com a indústria do futebol. As buscas levadas a cabo pela Autoridade Tributária e pelo Ministério Público terão decorrido, segundo o mesmo jornal, na casa de um dos filhos do presidente do Futebol Clube do Porto, em casa do empresário Pedro Pinho e também num banco. As buscas na casa do presidente do Futebol Clube do Porto foram lideradas pelo procurador Rosário Teixeira e os investigadores terão também feito diligências no estádio do Dragão. Já depois desta notícia, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal confirmou a realização de diligências de recolha de prova que visam investigar a suspeita de práticas de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios. Miguel, é um tema que está aqui a marcar a atualidade e que mais uma vez não coloca o nome do futebol português propriamente no melhor palco, não é? Digamos assim. Eu acho que temos que perceber que estes processos, primeiro, além de serem
naturais são necessários. E eu acho que temos que começar por voltar a afirmar e por dizer e reforçar sempre que o Sporting é obviamente a favor de uma transparência total no futebol português. E confiando e acreditando na nossa justiça, penso que este é o caminho de limpeza necessário que o futebol português precisa, seja a norte ou seja a sul. É um passo fundamental para o tal processo de credibilização do futebol português e é só, enfim, com estas ações de justiça que será possível separar o trigo do joio. De outra forma estará sempre tudo dentro do mesmo saco. Agora, acho que há duas notas que ainda gostaria de deixar sobre este tema. Um é da importância da justiça ser célere e de nós não estarmos aqui a falar de casos durante anos e anos e depois à espera que algum evento nos dê uma iluminação sobre o mesmo. E depois dizer que é absolutamente lamentável, e isto sim é o que não dá boa imagem ao futebol português, que em menos de um ano tivemos elementos afetos ao Futebol Clube do Porto a intimidar jornalistas. Ou seja, isto não estamos a falar, enfim, de não convivência entre adeptos, não estamos a falar de várias coisas, estamos a falar de intimidação a jornalistas, a um dos poderes que teoricamente equilibra a balança da nossa democracia e vimos hoje uma jornalista da CMTV, Tânia Laranja, queixar-se disso mesmo e a dizer que ela e o repórter de imagem tiveram que abandonar o local onde estavam por alguns comentários e ameaças de elementos afetos aos superdragões. Estou a referir-me a algo que ela disse, enfim, para a Câmara e em direto, e todos nos lembramos também das imagens absolutamente lamentáveis do tal empresário ligado ao Futebol Clube do Porto e da tentativa ou da agressão a um jornalista que ainda para mais gravou a situação e por isso, apesar de alguns elementos do Futebol Clube do Porto terem dito na altura que não viram nada, a verdade é que todos vimos essas imagens na televisão e por isso acho que são essas as duas notas. Por um lado, estes processos são necessários, temos de facto de separar aquilo que interessa do que não interessa, temos que ver quem faz o legal e quem não faz o legal e que de facto não podem estar todos dentro do mesmo saco. Mas assinalar também que é absolutamente lamentável estas tentativas de intimidação da comunicação social e no fundo da voz que dá a conhecer às pessoas e aos portugueses o que de facto se passa nas notícias e neste caso nos clubes de futebol. Muito bem, fica aqui comentado mais um tema que marca esta segunda-feira. Avançamos agora para a Liga dos Campeões e olhamos para as imagens do treino desta manhã, liderado por Rúben Amorim. Sebastián Coates continua a trabalhar integrado, ele já recuperou de lesão. Rúben Vinagre e Jovane Cabral é que continuam ausentes dos trabalhos. Não é preciso espreitar muito para percebermos quem está em alta rotação a preparar a estratégia do próximo jogo. São os campeões nacionais que continuam o microciclo europeu que vai culminar com o jogo diante do Borussia Dortmund, uma autêntica final na fase de grupos da Liga dos Campeões. Por isso, todo o tempo é útil para a equipa técnica definir estratégias para esse encontro e para os leões continuarem com a intensidade elevada dentro de portas. À imagem do que aconteceu no domingo, Jovane Cabral e Rúben Vinagre foram os ausentes, estando em tratamento das respectivas lesões. O restante grupo tem o foco naquilo que podem fazer dentro das 4 linhas do estádio José Alvalade. Mas até lá, o laboratório verde e branco em Alcochete, com um plano rigoroso já traçado para esta terça-feira. Treino aberto à comunicação social da parte da manhã e conferência de imprensa de antevisão na parte da tarde do estádio José Alvalade. As tardes e noites europeias estão de regresso à Casa do Leão. Nesta altura, o ponto de situação da equipa de futebol profissional do Sporting, Coates integrado, e esta, Miguel, é obviamente uma grande notícia que ele recebeu ontem, Rúben Amorim, para um jogo tão importante como o de quarta-feira. Contar com o capitão, não é? Claro que sim. Eu nestas coisas sou... Claro que acho que devemos contar com todos, mas a grande notícia daí para a qual todos trabalhamos e que todos à espera seria a vitória do Sporting frente ao Borussia com ou sem Coates, mas diria que é sempre melhor prepararmos o jogo com o nosso capitão do que não o termos para dar o seu contributo. E o Coates ao longo
não diria apenas desta época, mas da outra época e do trabalho que tem feito ao longo de várias épocas no Sporting, tem demonstrado que é um defesa imperial, mas também tem-nos dado jeito lá à frente e por isso espero que continue a fazer o seu trabalho, a liderar a nossa equipa e a nossa defesa e que quarta-feira seja uma grande noite europeia para nós. E Manuel Fernandes, se quiser também concretizar a ideia que passou há pouco relativamente a esta recuperação de Coates, já se viu nestes mais recentes jogos da Liga dos Campeões como é importante o contributo do capitão para a equipa, não é? Ainda por cima, acho que é um jogo decisivo. Eu conheço bem, eu vi o jogo na Alemanha e Coates foi fundamental após termos perdido com o Ajax. Tínhamos que fazer um resultado não como foi o do Ajax, com uma goleada, e este jogo foi um jogo com o Coates a tranquilizar todo o nosso setor defensivo, e não é fácil jogar como o Sporting jogou, não permitindo veleidades ao Borussia, que é uma equipa muito boa, não é por acaso que está a um ponto do primeiro classificado, que é o Bayern Munique, no campeonato alemão. Agora, eu acho que Coates vai ser fundamental para a tal organização defensiva que o Sporting normalmente tem. Este jogo, eu penso que o Sporting não vai, nem pode ir a querer ganhar de qualquer forma, porque o Sporting lá jogou com muita paciência, jogou com muita segurança, jogou com muita tranquilidade e podia até ter empatado o jogo em 2 ou 3 lances que teve perigosos para a defesa do Borussia. Aqui o Sporting precisa de ganhar, o Sporting sabe que precisa de ganhar, mas não pode querer. E Rubén Amorim penso que irá preparar a equipa dessa forma. Com uma equipa destas não se pode querer ganhar de qualquer forma. Tem que se ganhar com muita inteligência, com muito equilíbrio emocional e, acima de tudo, com muita classe. E é isto que penso que Rubén Amorim irá fazer. Dizer aos seus jogadores que vamos esperar por o golo, é preciso não sofrer, jogando com um sistema não muito defensivo, porque o Rubén Amorim tem um modelo de jogo que joga quase sempre da mesma maneira, mas que os jogadores, e eu aqui não tenho dúvidas nenhumas, que para ganhar a este Borussia Dortmund, independentemente de não jogar o Haaland nem o Hummels, independentemente disso, o Sporting de certeza tem que jogar no máximo das suas capacidades e tem que estar os jogadores todos focados com uma concentração competitiva muito elevada, e assim acho que o Sporting pode ganhar o jogo, e se ganhar o jogo arrisca-se a ser apurado. Miguel, a partir também destas palavras do Manuel, eu pergunto qual é que de facto poderá ser o segredo para o Sporting encarar este jogo, sabendo que tem condições de garantir já o apuramento, mas que essas condições também não são propriamente fáceis, porque precisa de vencer o Borussia Dortmund por uma diferença de 2 golos, o Borussia Dortmund que é uma grande equipa. Sim, eu acho que primeiro, se ganharmos, já é meio caminho andado, não temos de estar a fazer as contas dos 2, dos 3 ou dos 4 golos, acho que já era um grande passo. Depois acho que temos que ter a noção do poderio do Borussia. O Manel disse muito bem que o Borussia está em segundo lugar, na Bundesliga tem apenas menos 1 ponto que o Bayern Munique, e para se ter uma ideia da grandeza, eu penso que eles têm mais ou menos cerca de 4 vezes o orçamento que o Sporting tem, e por isso estamos a falar de uma luta quase desigual. Agora, nós somos campeões nacionais e vamos jogar em nossa casa, onde se espera que o público compareça em força, e por isso também diria que temos pelo menos as condições para lutar. Agora, o que vai ser preciso, ou qual será o segredo, diria que espero que esteja bem guardado no bloco de notas do Rubén Amorim, e que ele fale com a equipa e que lhes conte como é que é esse segredo, e que na quarta-feira, volto a dizer, que seja uma grande noite europeia e que vamos todos felizes para casa. Seria com certeza a melhor notícia da noite. João, para ti qual é que poderá ser o segredo para encarar este jogo, com estas nuances aqui que já falámos? Olha, nós soubemos hoje que Torgan Hazard testou positivo à Covid, portanto é menos um jogador importante que a equipa do Borussia Dortmund tem, a juntar a Hummels e a juntar ao Haaland, que já se sabia que não iria jogar.
A única forma que o Sporting tem, na minha ótica, de poder ultrapassar esta equipa do Borussia Dortmund é a mesma fórmula que teve o ano passado. É ser um grupo muito unido, ser muito consistente a defender e ser muito criterioso no ataque, principalmente nos momentos em que recupera a bola, nos momentos de contra-ataque, nos momentos de transição ofensiva. Esta equipa do Dortmund é uma equipa que ataca muito bem, mas tem ali algumas lacunas defensivas. Ainda assim, é uma equipa que defende com critério e com qualidade. Quando eu digo que tem algumas lacunas defensivas, é porque joga num campeonato onde as equipas são muito ofensivas e onde o investimento é muito grande. Daí ter 18 golos sofridos e 30 marcados. Ainda assim, não deixa de ser uma equipa com uma capacidade ofensiva muito forte. Independentemente de não jogarem estes 3 jogadores, há outros que podem jogar e que são, obviamente, da mesma qualidade. Nós temos aqui uma tarefa, diria, herculeana para vencer a equipa do Dortmund, que, alicerçada numa boa capacidade, como nós estamos a ver aqui, das bolas paradas, numa boa consistência defensiva, num grupo muito unido, a ideias bem definidas e explorar as lacunas da equipa do Dortmund, principalmente nos momentos em que perde a bola, creio que são já 2 situações onde o Sporting pode ganhar durante o jogo e durante toda a partida. Obviamente que sabemos que o futebol não se limita à teoria, isto na prática é que tem que, obviamente, que funcionar e na prática que os jogadores têm que pôr em prática tudo isto, passa a redundância. No entanto, eu acho que nós temos aqui um grupo forte, unido e com muito boa capacidade para fazer aqui um resultado. Sabemos que é uma tarefa, como disse, enorme. Vencer não é nada fácil. Vencer por 2 golos de diferença é muito difícil. Muito difícil não é impossível, como é evidente. E por isso, espero que o Sporting consiga ter aqui um resultado, tal como o Miguel disse e o Manel, um resultado. Esperamos todos consigamos ter aqui um resultado por mais 2 golos. E o nosso ambiente também não vai ser... Era aí que eu ia. O nosso ambiente vai ser muito forte também. Os adeptos do Sporting estão com a equipa, estão a puxar por eles e eles vão sentir isso. Era aí que eu ia e se calhar o Miguel mais facilmente pode aqui confirmar isto, se o ambiente de facto... enfim, desde logo se a lotação vai estar esgotada. Hoje o Sporting divulgou essa informação de que faltavam vender os últimos, creio que 639 à volta disso bilhetes. Esta tarde... Por acaso ia dizer 693, mas podemos estar os dois. Por aí. Certamente que no dia de hoje, nos próximos dias até quarta-feira, vão ser vendidos, portanto, lotação esgotada na quarta-feira. Essa pelo menos diria que é a expectativa e isto é um jogo grande, não é? É aquele jogo que nos pode manter na Liga dos Campeões e acredito que qualquer sócio e adepto do Sporting tenha vontade de ver este jogo. Eu tenho em casa 2 jovens sportinguistas que, independentemente de terem muitas aulas no dia seguinte e testes e essas coisas, não pensam noutra coisa há semanas, a não ser pode-se ver o jogo. E por isso acho que é um sentimento comum aos sportinguistas, que é uma noite europeia. Nós gostamos de noites europeias, temos tudo ao nosso alcance para dar mais este passo importante. Agora, acho que temos que ter a consciência e temos de estar sempre a frisar isso. Não vamos jogar contra uma equipa qualquer, vamos jogar uma equipa que no campeonato alemão está apenas a 1 ponto do Bayern Munique e tem que ser com essa consciência e com essa humildade que vamos enfrentar o adversário e pensar também depois, estão 11 jogadores de cada lado e nós temos o Ruben. Ficou a sensação, João, em Dortmund, que foi quase uma questão de afinação ali de um ou outro pormenor, foi quase num detalhe que o Dortmund acabou por marcar, pareceu sempre de alguma forma controlado pelo Sporting ao longo de todo o jogo. Entretanto, depois o Sporting garantiu mais 2 vitórias. Acreditas que amanhã não, na quarta-feira, que o Sporting que já vai ter esses detalhes afinados e que vai conseguir bater o Borussia de Dortmund? Eu acho que a aprendizagem que foi feita nestes últimos jogos e a capacidade e experiência que os jogadores adquiriram nos jogos com o Besiktas e no jogo também com o Borussia Dortmund na Alemanha, é possível que tenha transmitido aos jogadores uma capacidade maior de preparação para o desafio. Agora, se isso lhes dá mais capacidade para defrontar esta equipa do Dortmund, acho que não é tão linear assim. Acho que o que poderá fazer aqui a grande diferença é, obviamente, como eu referi, a questão do grupo, a questão de ter a estratégia bem afinada, a questão de aproveitar as bolas paradas e a questão de ser forte defensivamente. Obviamente que o jogo na Alemanha poderia ter dado empate para o Sporting, porque o resultado ficou de 1-0, era curto, e o Sporting poderia ter chegado ao empate, mas lá está. É um ambiente diferente, é uma competição diferente, é um grupo novo, portanto não se pode exigir ao Sporting grandes resultados em grandes campos imediatamente na época a seguir, em que as coisas estão a ser trabalhadas. Então eu acho que nós temos de ter alguma paciência também neste sentido e perceber que
O futebol muitas vezes não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que a teoria diz, não é aquilo que todos os comentadores muitas vezes fazem às antevisões e ponderam. O futebol muitas vezes muda em diferentes momentos do jogo. O jogo não é igual até aos 60 minutos, a partir dos 60 minutos muda, nos últimos 15 minutos com as substituições já é um jogo completamente diferente e depois nos minutos finais, nos últimos 10 minutos com os descontos, o jogo passa a ser, digamos, muitas vezes de aflitos quando o resultado é só por diferença de um golo. E é nesses momentos que os jogadores têm que ter a capacidade de aparecer no momento certo e de fazer a diferença. Há jogos em que isso é possível, a bola bate na barra, vai por cima, bate no poste, o guarda-redes defende. Há jogos em que a bola entra. Mas não foi o caso deste jogo, não? Sim, não foi o caso deste jogo, mas é possível que aconteça. Não teve oportunidades nem do lado do outro, teve uma oportunidade para cada lado e teve uma coisa que foi e é aqui que as grandes equipas, a equipa do Sporting teve sempre certinha e nós a ver ao vivo temos uma panorâmica diferente, vimos taticamente até como é que as equipas estão distribuídas no terreno. E o Sporting foi surpreendido no gol do coisa. O Sporting teve sempre perfeito, sempre. E mesmo no gol teve perfeito. Foi o mérito dos jogadores, a classe dos jogadores deles. O Marco Reus, o passe, a triangulação que eles fizeram de primeira, não há hipótese nenhuma, porque isolaram o Malen, que deu um remate cruzado. Foi um golo espetacular. Não foi por mérito da equipa do Sporting, foi por mérito da equipa porque eles são muito bons coletivamente. E é isto que a gente tem que ver amanhã. Não podemos ir de peito aberto para jogar a dizer que vamos jogar em casa, porque senão somos surpreendidos. Porque eles são muito fortes na transição. Esta equipa é muito forte e a bola circula com uma velocidade dos diabos. Aliás, a equipa deve estar preparada para isso e o Rubén Amorim, melhor que ninguém, saberá o que é que irá fazer. Mas foi o que eu vi na Alemanha, foi isso mesmo. Agora o Sporting esteve muito perfeito, esteve muito rigoroso e não permitiu veleidades de espécie alguma ao adversário. Eles só marcaram o golo já perto do fim da primeira parte, porque foi uma jogada aquilo não é, acho que não é trabalhado, aquilo saiu dos pés dos jogadores que são muito inteligentes. Foi aquilo que eu vi lá. E não estando, João, algumas das principais figuras desta equipa, quem é que, do ponto de vista individual, pode mais causar perigo, digamos assim, ao Sporting? O Malen, que obviamente o Manel falou agora e que marcou o golo, é sempre um jogador extremamente perigoso. O meio campo continua a contar com Witzel, portanto acaba por ser um jogador que faz a ligação. Bellingham? Sim, mas eu continuo a apostar num jogador mais posicional, que aposta num jogo posicional, que faz um passe de ruptura, que ganha os duelos aéreos, que ganha os duelos individuais. Portanto é um jogador muito perigoso também. Nós podemos falar no Marco Reus, podemos falar nos alas, mas a grande realidade é que é isto que o Manel falou e isto coletivamente a equipa é forte, como é evidente. Agora, eu também concordo com o que o Manel disse relativamente à jogada e ao facto de eles terem essa oportunidade, mas também considero que o Sporting poderia ter eventualmente, numa ou noutra situação, ter feito o golo e aí mudava o jogo todo. Lá está, são as tais situações que acontecem e que podem muitas vezes mudar. Eu acredito que o Dortmund não venha jogar da mesma maneira que veio jogar aqui em Alvalade como jogou em casa. Não acredito que adota a mesma estratégia, principalmente pela ausência do Hummels e do Torgan Hazard. O Hummels, sendo o central mais experiente, controla bem aquela linha defensiva, e o Torgan Hazard, que ser um médio que ocupa o corredor e que é um médio muito ofensivo e que tem a capacidade de recuar. E esta ausência destes dois jogadores, o Torgan Hazard pelo Covid, o teste feito hoje, e o Hummels pelo castigo, que não acabou por não ser despenalizado, acaba por a equipa estar preparada para o desafio, mas perde duas peças fundamentais, uma no meio campo que ataca muito bem e outra na defesa que organiza a linha defensiva. Eu acho que há aqui estas lacunas que o Sporting pode explorar, mas ofensivamente é uma equipa que tem um conjunto de jogadores que... Eu acho que eles não sabem. Tem muitas opções. Tem muitas opções. É isso mesmo. A questão é saem um, saem dois, saem três, mas continua igual. Eu acho que os alemães não sabem, não entram num jogo para defender o resultado. Sim, aquilo tem vários jogadores. Eles não entram num jogo. Sim. Mesmo os últimos classificados a jogar com os primeiros assumem o jogo na casa deles. Fica só a nota desta ausência do central experiente. Sim, que eu acho que eu não aqui sei é quem é que irá jogar. Exato. Acho que aqui é que pode haver alguma queda. Não tem a qualidade do Hummels, não. E esta ausência forçada do Torgan Hazard. Porque de resto, mas isso não invalida a capacidade que a equipa tem do ponto de vista coletivo, não, de forma alguma. Será um jogo escaldante, certamente, na quarta-feira, até porque em jogo está o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e que pode já ficar decidido precisamente também nesse dia. O Sporting, Miguel, vem de nova vitória para a Taça de Portugal, um triunfo por 2-1 com o bicho de Pedro Gonçalves.
avançou para os oitavos de final. A única nota negativa deste jogo foi a lesão de Pedro Gonçalves. Fica, no entanto, a lesão de Jovane Cabral, aliás. Fica, no entanto, o essencial, que é mais uma vitória, recorde para Rubén Amorim, desde que está em Alvalade, e a passagem à próxima fase da competição. Jovane, só podemos desejar que recupere rapidamente. Quanto ao Pedro Gonçalves, é aquelas estatísticas que até acho que igualou um recorde do António Oliveira, que marcou, no fundo já marcou 32 golos em 50 jogos com a camisola do Sporting, e acho que isso é sempre daquelas coisas que lhe temos que dar os parabéns e dizer porque é que ele não marca pelo menos mais 40 nos próximos 50 jogos, o que seriam ótimas notícias. Sobre este jogo, tivemos algumas mexidas naquela que idealmente, digamos assim, na cabeça dos nossos adeptos será a equipa principal, mas conseguimos cumprir e fazer aquilo que se pretendia, que era passar à próxima eliminatória. Uma palavra para o Varzim, que foi sempre uma equipa muito aguerrida e correu muito durante todo o jogo, mas depois de facto viu-se que foi preciso ir ao banco ou foi necessário fazer algumas mudanças e com essas mudanças e com esse talento e essas pernas frescas, digamos assim, em campo, o Sporting acabou por ganhar naturalmente, eu diria de uma forma completamente justa, apesar do empate do Varzim com aquele penalti no fim, ou quase no fim, e do Sporting ter marcado depois também de penalti, mas diria que o ar que se respirava era um ar de confiança e que o Sporting ia levar o Varzim de vencida, e levou, e acho que foi um jogo uma vitória inteiramente justa. Fica aqui também, Manuel Fernandes, o recorde que Rubén Amorim iguala, um recorde de si próprio, digamos assim, desde estar no Sporting, 9 vitórias consecutivas, já procura a 10ª, não é? Em perseguição das séries de triunfos mais históricas do clube. Rubén habituou-nos, desde que está no Sporting, a bater esses recordes todos. E, de facto, a mim o mais interessante é a forma como ele coloca a equipa a jogar, a personalidade que os jogadores, até jovens, já o ano passado tiveram, onde conquistaram brilhantemente o campeonato, a forma como o jogador, a personalidade que ele deu aos jogadores jovens que eram da nossa formação e que hoje já são certezas dentro da própria equipa. Portanto, tudo isso é trabalho de um treinador, aquilo que o faz diariamente. Portanto, eu acho que este jogo com o Varzim foi um jogo... jogos da taça. Estes jogos da taça normalmente trazem... Os mais pequenos agigantam sempre perante os maiores, né? E isso eu joguei várias vezes em campos com clubes de menor dimensão e tive muitas dificuldades em ganhar sempre. E isto aconteceu agora com o Sporting a jogar em casa com o Varzim. O Varzim correu muito, trabalhou, não era que tivessem a qualidade de jogo em termos coletivos muito bom, mas pelo menos lutaram aquele fervor da zona da Póvoa do Varzim, dos pescadores, aquela vontade dos jogadores, e complicou um pouco a vida ao Sporting. O Sporting fez 1-0 e depois já um penalti que, não sei, eu tenho algumas dúvidas daquele penalti, mas depois também o do Sporting tem, mas penso que o árbitro foi um jogo que não foi difícil de dirigir, mas penso que o Sporting acabou por ganhar com toda a justiça, foi melhor que o Varzim e foi dominador, mas faltou outra vez um bocadinho de eficácia, que nos golos. Os golos é que dão... há clubes que ganharam com 2 ou 3 golos de diferença e não tiveram, se calhar, o domínio que o Sporting teve. E, portanto, mas eu acho que é assim. Acho que o Sporting, neste momento, está imbuído num espírito ganhador e Rubén Amorim fez muito bem descansar vários jogadores, porque era um jogo que, com maior ou menor dificuldade, o Sporting iria ultrapassar, porque também é importante a Taça de Portugal e o Rubén já frisou isso, e portanto acho que o Sporting ganhou fácil e ganhou com mérito, e portanto agora é pensar no jogo com o Borussia Dortmund e mais nada. E o Varzim é um dos nossos históricos, não é? Eu acho que essa parte, pelo menos nesta taça, temos tido sempre esses encontros históricos, digamos assim, com o Sporting, primeiro com o Belenenses e agora com o Varzim, e por isso esperemos que o próximo também seja um desses históricos. Também e seja em casa. Histórico. Ainda é capaz de haver lá o Lessa, por exemplo. O Lessa. Idealmente.
Era bom apanharmos o Lessa, mas eu estava aqui a ver se me lembrava que eu tenho encontrei no outro dia uma caderneta que tinha em casa onde está o Manel, de 1981-82, se eu não estou em erro, quando eu acho que o Varzim estava na primeira divisão, não estava? O Varzim, 81-82, era capaz de estar. Eu acho que estava. Por causa do equipamento, era capaz estava de aqui estar. até a pensar, na esperança que o Manel se lembrasse. O equipamento pode ser do Portimonense também. Sim, que era aquele dos que era riscos, também não é? igual. Mas Mas é, eu de há facto, Tempo na Primeira Liga, em 2002. já vamos tentar confirmar. Mas era mais antigo. Isto é uma caderneta que eu tenho e que no outro dia eu estive lá a ver e estava o Manel, que eu acho extraordinário. 81-82... Já vamos tentar confirmar. Mas não, Era o Espinho, era o Espinho. Estão aqui a dizer que era o Espinho. O Espinho, mas que o Varzim não estava. o Espinho, eu lembro que estava, o Espinho estava. O Espinho... Então, onde é que se calhar estou a fazer confusão com o Espinho? O Espinho, a camisola é se calhar igual à do Espinho também, o Varzim é igual à do Espinho. Mas João, foi de facto bonito ver um histórico, não vive atualmente o melhor momento, mas um histórico do futebol português em Alvalade, depois do Belenenses, como dizia aqui o Miguel, e acima de tudo, o Varzim estava, estão aqui a dizer, em 80-81, Miguel, na principal divisão. Então tenho que ver a caderneta de quem é que é. Se chegares a casa já O sabes. Varzim Que estava na temporada anterior, em 80-81. 80-81, pois. Agora tenho que ver a caderneta de que ano é que é. Se é 80-81, 81-82, tenho que ir lá Depois ver. no próximo programa confirmas, fica aqui o desafio. João, mas dizia aqui que foi um jogo interessante, bonito, feito a uma equipa histórica, mas perguntava-te também em relação ao que o Miguel estava a dizer, ao que o Manuel estava a dizer, se concordas que o Ruben Amorim tem feito esta gestão de forma inteligente, esta gestão dos recursos que tem, porque são muitas competições e muitos jogos consecutivos, não é? Sim, nós não podemos esquecer que um plantel para estar sempre preparado para jogar, os jogadores têm que estar, obviamente, com ritmo de jogo, com confiança, entender as ideias e ter a capacidade de jogar em algumas posições, sejam as deles, sejam algumas adaptadas, mas criar aqui alguma ligação com os jogadores que jogam noutras posições. Portanto, não é só incluir um jogador, nem dois jogadores, nem três jogadores, é tentar perceber que esta inclusão funciona ou faz funcionar já numa máquina bem oleada para conseguir obtermos um resultado. A alteração dos jogadores, não só pelo ponto de vista físico, mas também pelo ponto de vista motivacional, para dar a ideia contínua que já vinha da época passada e que existe esta época, de que qualquer jogador a qualquer momento está preparado para jogar no 11 do Sporting e que tem a capacidade de executar e fazer um bom trabalho. Portanto, este tipo de jogos serve, obviamente, também para, com todo o respeito pelo Varzim, que merece, serve principalmente para rodar todos os jogadores e dar esta oportunidade aos jogadores também de jogar e de terem ritmo de jogo e terem minutos de jogo, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista anímico, seja do ponto de vista da percepção estratégica do jogo. Portanto, obviamente é uma boa gestão. E nós não podemos também, eu sei que os adeptos gostam muito, mas isto são as ideias que são muitas vezes baseadas nos jogos de computador, não é? Que se tiram 11 jogadores e se colocam 11 jogadores e nós achamos que a equipa vai funcionar da mesma forma, o que não é verdade. A forma que eu acho que é mais correta que um treinador deve fazer é manter uma estrutura forte que habitualmente joga e fazer uma alteração nos outros 5, 6 jogadores. Ruben foi isso que fez. E depois, durante a partida e com a capacidade que nós temos de fazer 5 alterações, fazer uma rotação dos restantes jogadores quando o resultado se assim for favorável. Foi isso que o Ruben tem feito, é isso que o Ruben tem feito, é isso que o Ruben vai continuar a fazer, na minha ótica, e faz muito bem, e é isto que os treinadores devem fazer quando têm estes jogos. Seja os jogos da Taça da Liga, seja os jogos da Taça de Portugal, sejam os jogos do campeonato, porque é preciso colocar os jogadores aptos para o desafio. E nós não podemos ter sempre os mesmos 11, nem sempre os mesmos 14 a jogar, porque do ponto de vista físico, mental e anímico, os jogadores não aguentam e chegam a um ponto em que estão exaustos. Portanto, é obviamente que foi uma boa estratégia e é assim que o caminho deve ser feito. E é assim que eu gostava que os adeptos do Sporting pudessem de alguma forma percepcionar que o único caminho correto, muitas vezes não é jogarem os melhores, é jogarem os melhores ou os mais ajustados para aquele jogo, deixando descansar outros, para que estes outros jogadores que entrem consigam ter um ritmo altíssimo quando são solicitados em qualquer jogo, da Champions, do campeonato, em qualquer jogo. E é isto que o Ruben faz de uma forma muito positiva. Muito bem, Miguel, avançamos aqui para outro tema, a decisão comunicada pelo Sporting de emitir um novo empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros. Foi um tema que, entretanto, foi comentado pelo Vice-Presidente Francisco Salgado Zenha numa entrevista ao Record. E olhando aqui para algumas das suas palavras nesta entrevista, eu pergunto também se, no fundo, a emissão deste empréstimo é uma oportunidade e não propriamente uma necessidade. E pergunto isto porque
Francisco Salgado Desenha disse nessa entrevista que de facto o Sporting não tinha propriamente essa necessidade e de que as contas estavam equilibradas e que o clube inclusive não depende deste tipo de operações financeiras para sobreviver e para fazer face às suas responsabilidades. Foi no fundo uma oportunidade que surgiu. O financiamento desta natureza será sempre um misto dos dois. E a oportunidade de fazer este empréstimo ao obrigacionista é no fundo, de diversificar da melhor forma as fontes de financiamento do clube e de utilizar o dinheiro para a atividade corrente do Sporting. Acho que na entrevista do Francisco Salgado Desenha ele explicou isso mesmo de forma bastante clara, explicando que a situação do clube está de facto bastante melhor do que estava há 3 anos e inclusivamente está muito melhor agora do que também estava há 3 anos quando pedimos o último empréstimo obrigacionista. E por isso temos obviamente a expectativa, digamos assim, de chegar ao montante que foi pedido e pronto, e agora é deixar o mercado andar, como se costuma dizer. E deixando o mercado andar, quais é que são as expectativas para este empréstimo? Sim, as expectativas é aquela que o Sporting pediu ao pedir o empréstimo até 30 milhões de euros. Eu diria que a expectativa será essa, não é mais, com certeza. Disse também Francisco Salgado Desenha nesta entrevista que enfim, que a procura será o que será, não é? E que o clube vai esperar, mas que não tem de facto essa perspectiva de que o montante seja superior, nem tem propriamente essa intenção e não tem a intenção de num futuro próximo voltar a recorrer a um empréstimo obrigacionista, destacando depois também as condições vantajosas oferecidas nomeadamente nas taxas de juros que são superiores às taxas de juros aplicadas nos empréstimos da Benfica SAD e da Porto SAD. Eu não gosto de olhar para os outros, acho que, ou melhor, temos que olhar para os outros de vez em quando para saber o que é não a fazer, mas neste caso em concreto acho que devemos falar do nosso e já agora fazer aqui uma pequena correção ao destaque que tínhamos feito anteriormente, que no fundo este empréstimo não serve para pagar o último já está a pagamento, creio que é na sexta-feira, já foi noticiado exatamente isso e por isso... O objetivo deste empréstimo, tal como eu disse, é, no fundo, utilizar o dinheiro para a atividade corrente do Sporting e diversificar as nossas fontes de financiamento. Estes são os objetivos, diria, deste empréstimo obrigacionista e não o tal pagamento, porque esse também, como o Dr. Francisco o reembolso dos obrigacionistas explicou, foi feito com capitais do Sporting. Muito bem. Entretanto, ainda no âmbito deste empréstimo, foi noticiado que o estádio José Alvalade e que o edifício multidesportivo que poderiam ser alvo de uma penhora, que podia terminar numa hipoteca, que podia terminar numa penhora, aliás, se o clube não pagar os 16,8 milhões de euros que deve, que tem atraso das VMOC. Isto era algo que já estava contratualizado. Entretanto, meteu-se aqui a pandemia pelo meio. Francisco Salgado Desenha também comentou o tema, dizendo que não existe de facto esse risco, mas eu faço-te ainda assim, aproveitando a oportunidade de estares aqui connosco, de te perguntar se existe de facto esse risco, o que é que vai acontecer terminando este prazo e o Sporting não pagando estes 16,8 milhões de euros? Primeiro, o Dr. Francisco Salgado Desenha já esclareceu muito bem e eu só poderei repetir aquilo que ele disse, porque até a capacidade que ele tem para falar destes assuntos é muito superior à minha. Mas obviamente, a penhora que existe já é uma penhora que tem muitos anos, não é propriamente nova. E é normalíssimo dar-se imóveis e ativos como garantia deste tipo de negócio. E por isso é sabido que os bancos a têm e enfim, o nosso responsável pela área financeira disse que não existe risco e eu acredito que esse risco também não existe. E a começar porque os próprios bancos em questão, neste caso, também estão envolvidos na colocação do empréstimo obrigacionista e por isso quase que não faz sentido pensarmos que o nosso parceiro depois iria se comportar praticamente, enfim, como
praticamente um inimigo, não é? A executar no imediato, ali, sem prazos, sem nada. E por isso eu acho que a mensagem que temos que passar da parte do Sporting, e não querendo falar, obviamente, em nome dos bancos, mas pelo menos da forma como nós olhamos para esta relação, é que é uma relação construtiva e que vamos trabalhar por encontrar sempre a melhor solução para ambas as partes. Muito bem, passamos para a renovação de Adam. Temos vindo a falar ao longo dos últimos programas sobre renovações consecutivas. A última foi da Adam, ele que no fundo, acaba aqui por ser a renovação de mais um peso pesado do plantel campeão nacional. Portanto, logo por aqui fica explicada, digamos assim, a importância desta renovação. Um guarda-redes que se tem vindo a destacar, ganhou prémios consecutivos de melhor guarda-redes na Liga Portuguesa na época passada, inclusive também já nesta. É uma renovação importante, na tua ótica? André, o Adam, primeiro, é um jogador muito experiente. Creio que não sei se estou a dizer um erro, mas creio que nunca foi internacional por Espanha, mas é um jogador, enfim, de grandes equipas, que trabalhou com grandes treinadores e teve como companheiros de equipa grandes jogadores e empresta a sua experiência ao clube e temos de nos lembrar na época passada, onde fomos campeões e ganhámos a Taça da Liga, que o Adam foi o guarda-redes menos batido, contribuindo, enfim, com uma mão cheia de defesas e várias mãos cheias de defesas e de uma atitude profissional que é louvada por toda a estrutura. Do que penso saber, também acredito que o Adam esteja feliz em Portugal. Lembro que nasceu um filho, inclusivamente, nesta sua estadia no Sporting e por isso acho esta renovação natural e altamente positiva, porque mesmo esta época, e dissemos bem, além de já termos conquistado um título, a Supertaça, o Adam fez já vários jogos com a baliza a zeros e estamos, acredito, com a defesa menos batida do campeonato e ele é, de facto, uma das peças e uma das figuras para que tal aconteça. Da minha parte, só espero que seja daqueles jogadores que vai jogar muitos mais anos, que ele já não vai para novo, apesar de ser um jovem ao nosso lado. mas acho que ainda tem muitos bons anos para dar ao futebol português e para dar ao Sporting. Vamos ao Raio-X Jogo com o João Olivença. João, e hoje trazes-nos a equipa de sub-23 do Sporting. Sim, a equipa de sub-23 do Sporting, que jogou contra a equipa do Farense, tive a oportunidade de fazer o jogo para a Sporting TV e vi algumas situações, algumas similares à equipa principal, outras daquilo que é o bom entendimento da equipa e daquilo que a equipa acaba por desenvolver. Além de nós identificarmos qualidade individual nos jogadores, também identificamos a qualidade coletiva no processo e sabemos que a média de idades é muito jovem. Pronto, nesta primeira imagem, aquilo que eu queria destacar é o primeiro gol da equipa do Sporting, mas queria destacar o posicionamento que os jogadores do Sporting assumiram durante a partida. Isto aconteceu algumas vezes durante o jogo. Aqui nós vemos o Chermiti, o avançado, e o Rafael, o extremo, a tentar imediatamente pressionar, a obrigar a equipa contrária a lançar longo, e o Sporting a recuperar a bola, a fazer uma transição rápida, e o Rafael a fazer a assistência para o Chermiti, que imediatamente primeira faz um golo cruzado. O gol do jogo, o gol da vitória. Exatamente, o golo cruzado. O que é que destaca aqui? Estas setas estão a indicar isto. Esta marcação obriga a que não exista linha de passe no momento de construção e o Sporting consiga ganhar a segunda bola e sair rapidamente para o ataque devido ao posicionamento dos vários jogadores no meio campo contrário. Esta foi uma das situações que também não é muito diferente daquilo que a equipa principal já faz. Recuperação muitas vezes pelo Palhinha, pelo Mateus Nunes, às vezes a entrada de um central e a lançar rápida a bola na pressão, frente. Não é? E depois exatamente. Recuperação. E pressão, imediatamente a recuperação, bola em zona de finalização e golo. Chermiti, Manel, bateu bem na bola ali. Peito do pé. Peito do pé ali, hein? Ali. Bem. Aprovado pelo Manel. Peito do pé. Na semana passada foi o Rodrigo Marques, esta semana é o Youssef Chermiti, aprovado pelo Manel. Próximo lance, João. Ou ainda queres falar dele? Não, o próximo lance está diretamente relacionado com a forma como o Sporting também no Sub-23 ataca. Não só através de passos, mas também através de passos em profundidade. E isto é uma característica que nós também vemos em Palhinha, por exemplo. Aqui o João Daniel tem a bola, número 6, e lança a bola rápida na frente no Martim para uma desmarcação no corredor.
Portanto, aqui o que é importante? Apesar da pressão adversária, vemos que há um comportamento do jogador, recebe a bola, levanta a cabeça e imediatamente procura linhas de passe. Tem um passe curto, que é o Mateus, no meio campo, e tem um passe longo do Martim na frente. Opta por fazer o passe longo como um momento de construção. Quando muitas vezes, e é isto que é preciso entender, que este tipo de bolas não é o chamado charuto na frente, não é o pontapé na frente, é um passe com critério, na frente com qualidade, que possibilita que sejam quebradas linhas, principalmente a linha ofensiva, a primeira linha de pressão e a linha média, como vemos aqui, e que coloca a bola numa situação imediatamente 1 contra 1 no corredor, para que o jogador... de passe longo do João Daniel. Exatamente, para que o jogador consiga acabar por estar numa situação de igualdade numérica com o seu adversário e depois ser mais fácil o ataque. A terceira jogada é uma forma diferente de jogar, em que o Sporting opta, e o Sub-23 na segunda parte fizeram isto muito. Vemos aqui o Mateus, o número 10 com a bola, e vemos aqui o Renato Veiga, o número 8 com a bola, e são os dois médios que, perante a subida dos dois laterais, projetados na frente, quase como extremos, como vemos agora aqui, novamente o Martim a receber a bola, acabam por criar desequilíbrios nos corredores. Mas o Sporting, quando percebe que a bola acaba por não entrar ou quando não dá continuidade à jogada, aqui os jogadores, os médios, têm uma tarefa importante de manutenção da posse da bola e de capacidade de atração do jogador adversário e largar a bola numa zona onde depois o Sporting cria esta situação. Aquela linha na linha média está ultrapassada dos jogadores e o Sporting tem 3 opções de passe nesta jogada para passar. E veja-se, nós vamos ver novamente a seguir na jogada, veja-se que estão 3 jogadores e há quase igualdade numérica no último terço do campo próximo da baliza. E o Sporting no Sub-23 acabou por fazer isto bem algumas vezes, umas deram em golo, como foi aquela situação, outras criaram situações de muito perigo, mas isto para dar a entender que o trabalho dos médios aqui, fundamental na manutenção da posse da bola e na atração dos jogadores. E nós vemos aqui, novamente, o Renato atrai os jogadores com bola, liberta para o jogador e vemos aqui as 3 linhas de passe. A bola pode entrar no corredor esquerdo, pode entrar entre os centrais e pode entrar entre o central e o lateral do lado direito. E estas opções, esta forma de jogar que hoje nós vimos aqui, seja em recuperação, na transição ofensiva, seja em passe longo para quebrar linhas, ou seja, em passe curto, em construção mais lenta e uma construção mais trabalhada, os Sub-23 conseguem ter esta capacidade. E não podemos esquecer, só para terminar, André, que esta é uma equipa que tem uma média de idades muito baixa, que compete contra equipas com uma média de idade mais alta. E isto faz parte do tal projeto que o Sporting tem e que ajuda os jogadores, do ponto de vista individual, a ter um crescimento para depois, um crescimento baseado neste modelo, similar à equipa principal, e depois se consegue perceber porque é que os jogadores têm uma capacidade de adaptação boa e positiva quando são chamados, quer aos treinos, assim se percebe porque tudo funciona. Sim. João, muito obrigado pela tua análise André. Mais uma vez e presença. Manuel Fernandes, também agradeço a sua contribuição uma vez mais e aqui ao Miguel também o facto de ter estado connosco uma vez mais à segunda-feira aqui na Sporting TV. Na próxima semana estamos de regresso e voltamos a contar consigo.